Você já presenciou alguém ser humilhado em público apenas por não parecer importante o suficiente? Naquele restaurante elegante, onde tudo parecia perfeito, luz baixa, pratos caros e pessoas bem vestidas, ninguém imaginava que uma simples cena iria revelar o pior e o melhor do ser humano em poucos minutos. A garota rica falava alto, com um sorriso frio, enquanto a garçonete tentava manter a postura. Cada palavra dita carregava desprezo. Cada gesto deixava claro quem ela achava que mandava. Ali, a garçonete, visivelmente nervosa, apenas ouvia com as mãos trêmulas, tentando fazer seu trabalho com dignidade. Para muitos, era só mais uma situação constrangedora. Para quem assistia com atenção, era uma injustiça sendo construída diante de todos. O silêncio do ambiente dizia muito. Pessoas fingiam não ver, outras observavam, curiosas. E a humilhação crescia, como se fosse aceitável tratar alguém assim quando o dinheiro fala mais alto. Mas havia algo diferente naquela noite. Um detalhe que quase ninguém percebeu. Um homem sentado em um canto discreto, calmo demais para quem estava presenciando tudo aquilo. Ele não interrompeu. Não reagiu de imediato. Apenas observou, como se estivesse esperando o momento exato. E enquanto a garota rica ia longe demais, achando que estava no controle absoluto da situação, ninguém ali imaginava que aquela reação silenciosa mudaria tudo e transformaria aquela humilhação em uma lição que ficaria marcada para sempre. Antes de você descobrir o que realmente aconteceu naquele restaurante, deixa eu te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa história já te tocou de alguma forma, se você já sentiu na pele ou já presenciou alguém sendo tratado com desprezo por não ter dinheiro, status ou poder, deixe seu like agora. Isso ajuda esse tipo de história a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação parecida ou já viu alguém ser humilhado em público? Sua experiência pode fazer outra pessoa se sentir menos sozinha. Aqui, cada comentário importa, porque são histórias reais, sentimentos reais e lições que não podem ser ignoradas. Se você acredita que respeito e humildade valem mais do que dinheiro, se inscreva no canal. Toda semana eu trago histórias que revelam o lado invisível das pessoas. Aquelas viradas inesperadas da vida que nos fazem refletir e enxergar o mundo de outra forma. Agora, volta comigo para aquela mesa no restaurante, porque a partir daqui, a atitude daquela garota rica vai ultrapassar todos os limites, e a reação que vem a seguir ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver. O clima naquele restaurante começou a ficar pesado de um jeito quase físico. Era como se o ar tivesse mudado de repente. A garota rica não gritava, não fazia escândalo, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda pior. As palavras saíam frias, calculadas, cheias de ironia. Cada frase parecia escolhida para diminuir, para lembrar a garçonete de qual lugar ela deveria ocupar. Um pedido simples virava motivo de deboche. Um pequeno erro era tratado como incompetência imperdoável. E o mais duro de assistir era o esforço da garçonete para continuar sendo educada. Ela sorria por obrigação, pedia desculpas mesmo sem culpa, ajustava a postura como quem tenta não desmoronar por dentro. Quem já trabalhou atendendo pessoas sabe exatamente como isso machuca. Não é só sobre o dinheiro ou o cargo, é sobre dignidade, sobre ser tratado como gente. E naquele momento parecia que ninguém ali estava disposto a defender isso. Os outros clientes percebiam. Alguns desviavam o olhar, outros observavam em silêncio, curiosos, quase cúmplices pela omissão.
A humilhação pública seguia crescendo, alimentada pela sensação de poder da garota rica, que se sentia intocável, como se dinheiro desse permissão para cruzar qualquer limite. A garçonete apertava o bloco de pedidos com força, respirava fundo, tentando não deixar que a voz falhasse. Se essa cena já te causou um nó no estômago, escreve nos comentários palavras como respeito ou dignidade, só para mostrar que você entendeu o que está em jogo aqui. Porque enquanto tudo isso acontecia bem diante dos olhos de todos, alguém observava cada detalhe em silêncio. E esse detalhe vai mudar completamente o rumo dessa história. A garçonete tinha nome, tinha história, tinha motivos que ninguém ali se deu ao trabalho de imaginar. Enquanto a garota rica continuava falando, aquela jovem lembrava silenciosamente de por que precisava daquele emprego, as contas que não esperam, a família que depende, os sonhos que foram adiados mais de uma vez. Ela não estava ali por escolha fácil, estava ali por necessidade, como milhões de pessoas que acordam todos os dias dispostas a engolir orgulho para sobreviver. Por fora, ela mantinha a postura profissional. Por dentro, cada palavra atravessava como um golpe. Não era a primeira vez que alguém a tratava como se fosse invisível, como se o uniforme apagasse quem ela era. Mas toda humilhação pública deixa marcas novas. O coração acelera, a garganta seca, a mente tenta encontrar um jeito de sair daquela situação sem piorar tudo. Errar não era uma opção. Responder também não. O medo de perder o emprego falava mais alto do que qualquer vontade de se defender. E talvez seja por isso que essa história conecta tanta gente. Porque em algum momento da vida, quase todo mundo já esteve no lugar da garçonete. Já foi diminuído, subestimado, julgado pela aparência, pelo cargo, pela condição financeira. Já ouviu algo que não merecia ouvir e ficou em silêncio. Aquela cena não era apenas sobre um restaurante, era sobre desigualdade, arrogância, abuso de poder e sobre como a falta de empatia pode ferir mais do que palavras duras. Enquanto a garota rica se sentia cada vez mais confortável em humilhar, acreditando que ninguém faria nada, a garçonete tentava terminar o atendimento com dignidade. Ela ainda não sabia, mas aquela noite guardava algo que jamais esqueceria, algo que estava prestes a transformar vergonha em choque absoluto. A garota rica parecia crescer a cada minuto naquela mesa. O tom de voz ficou mais firme, os gestos mais seguros, como alguém que tem certeza absoluta de que nada pode dar errado. Ela se apoiava no celular caro, nos comentários sobre restaurantes exclusivos, em frases que deixavam claro que aquele lugar só era aceitável, porque ela estava ali. Tudo era uma demonstração silenciosa de poder. Não era apenas um ataque à garçonete, era uma mensagem para todos ao redor sobre quem mandava e quem obedecia. Quanto mais a garçonete tentava encerrar o atendimento, mais a garota prolongava a situação. Fazia perguntas desnecessárias, pedia para repetir, corrigia detalhes irrelevantes. Não queria solução, queria controle, queria ser vista. Queria que ficasse claro que podia constranger alguém em público sem sofrer consequência alguma. E, de certa forma, o ambiente reforçava essa certeza. Ninguém interrompia, ninguém discordava. O dinheiro, mais uma vez, parecia falar mais alto que o respeito. Esse tipo de humilhação tem algo cruel. Ela não precisa de gritos. Basta a convicção de superioridade. Basta tratar o outro como se fosse menor, descartável, substituível. A garota rica sorria de canto, satisfeita com a atenção que recebia. Para ela, aquilo era quase um entretenimento. Para a garçonete, era mais um teste de resistência emocional que precisava ser superado para continuar trabalhando no dia seguinte. E enquanto a sensação de impunidade tomava conta daquela mesa, algo passava despercebido. Um detalhe silencioso, quase invisível, que contrastava completamente com toda aquela arrogância.
um olhar atento, tranquilo demais, acompanhando cada palavra, cada gesto, esperando o exato momento em que o jogo de poder iria longe demais. O silêncio ao redor daquela mesa dizia mais do que qualquer reação em voz alta. Era um silêncio pesado, desconfortável, daquele tipo que faz a gente fingir interesse no próprio prato só para não se envolver. Alguns clientes baixavam o olhar, outros observavam rapidamente e depois desviavam, como se olhar demais pudesse tornar a situação responsabilidade deles. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar aquela bolha de tensão. E a garota rica parecia perceber isso, usando a ausência de reação como combustível para continuar. A garçonete sentia todos aqueles olhares, mesmo quando ninguém dizia nada. O constrangimento já não vinha só das palavras, mas do fato de estar sendo exposta diante de desconhecidos. Cada segundo a mais, naquela conversa, aumentava a sensação de vulnerabilidade. Ela respondia baixo, com cuidado, tentando não chamar atenção, como se diminuir a própria presença fosse uma forma de proteção. Mas quanto mais ela se retraía, mais evidente ficava o desequilíbrio de forças ali. Esse tipo de situação cria uma ferida silenciosa, porque não é apenas quem humilha que machuca, é também quem vê e não faz nada. A omissão pesa. O ambiente inteiro parecia concordar, ainda que sem palavras, que aquilo era normal. Que certas pessoas podem falar o que quiserem, do jeito que quiserem. E essa normalização do desrespeito é o que mais dói para quem está do lado mais fraco. Enquanto o clima ficava cada vez mais tenso e ninguém se movia, alguém permanecia atento, sem desviar o olhar. Um homem sentado a certa distância, aparentemente comum, observava tudo com calma. Ele não demonstrava indignação nem pressa, apenas acompanhava cada detalhe, como quem entende que certas atitudes revelam muito mais do que parecem à primeira vista. Em um canto mais discreto do restaurante, quase fora do campo de visão de quem observava a cena principal, aquele homem continuava sentado, aparentemente alheio a tudo. Roupas simples, postura tranquila, nenhum sinal de ostentação. Se alguém olhasse rápido, diria que era apenas mais um cliente comum aproveitando a noite. Mas havia algo diferente no jeito como ele acompanhava cada movimento. O olhar não julgava, não se exaltava, era atento, profundo, como quem já entendeu exatamente o que está acontecendo. Enquanto a garota rica se sentia cada vez mais confortável em humilhar e a garçonete lutava para manter a dignidade, esse homem não mexia no telefone, não chamava ninguém, não fazia questão de ser notado. Apenas observava, e às vezes, observar em silêncio é mais poderoso do que qualquer reação impulsiva. Ele parecia medir o peso de cada palavra dita, como se estivesse esperando não um erro, mas um limite ser ultrapassado. Pouca gente percebeu sua presença. Afinal, em ambientes onde o status grita alto, quem não exibe poder costuma passar despercebido. Mas ali estava alguém que entendia muito bem como funcionam jogos de arrogância e humilhação pública. Alguém que sabia que certas pessoas só mostram quem realmente são quando acreditam que não haverá consequências. A garota rica, segura de si, não fazia ideia de que estava sendo observada por quem menos esperava. A garçonete, concentrada em sobreviver àquele momento, também não notava. Mas, naquele silêncio atento, algo já começava a se desenhar, e bastaria mais um passo em falso para que aquela presença discreta deixasse de ser invisível. A situação chegou a um ponto em que já não dava mais para disfarçar. A garota rica fez um comentário que ultrapassou qualquer limite aceitável, algo que não tinha mais relação com o pedido, com o serviço ou com o restaurante. Era pessoal, direto. Cruel, a voz dela saiu um pouco mais alta dessa vez, como se quisesse garantir que todos ouvissem. Um sorriso de desprezo acompanhou a frase, daqueles que deixam claro que a intenção era machucar. A garçonete congelou por um instante. O corpo reagiu antes da mente.
Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou segurar com força, respirando fundo, como quem luta para não quebrar ali mesmo. O rosto ficou vermelho, não de raiva, mas de vergonha. Ela pediu desculpas mais uma vez, mesmo sem ter feito nada errado, porque às vezes o medo fala mais alto do que a dignidade. E naquele segundo, a humilhação pública se tornou impossível de ignorar. Alguns clientes se remexeram nas cadeiras. O desconforto finalmente tomou conta do ambiente. A frase dita tinha peso demais para ser fingida como mal-entendido. Ainda assim, ninguém interveio. A garota rica cruzou os braços, satisfeita, como se tivesse vencido uma disputa invisível. Para ela, aquilo era a confirmação de que podia tudo, de que dinheiro compra silêncio, compra submissão, compra superioridade momentânea. Foi nesse exato instante que algo mudou. Não na mesa da garçonete, mas em outro ponto do restaurante. O homem, até então silencioso, fez um pequeno movimento. Nada brusco, nada chamativo. Apenas o suficiente para indicar que o limite havia sido ultrapassado. E quando isso acontece, não há mais volta. Porque algumas reações não vêm para discutir, vêm para encerrar. O homem se levantou devagar. Não foi um gesto impulsivo, nem carregado de raiva. Foi calmo, quase sereno demais para o clima pesado que tomava conta do restaurante. Algumas pessoas perceberam o movimento pelo canto do olho sem entender exatamente o que estava acontecendo. A garota rica continuava focada na garçonete, convencida de que ainda estava no controle da situação, sem notar que algo começava a escapar completamente de suas mãos. Ele deu alguns passos em direção à mesa, passos firmes, silenciosos. Não interrompeu ninguém no primeiro segundo. Apenas parou ali, próximo o suficiente para ser ouvido, mas ainda distante do centro das atenções. Quando finalmente falou, a voz não foi alta. Pelo contrário, era baixa, controlada, daquele tipo que faz as pessoas se calarem para ouvir. E, curiosamente, o barulho do restaurante começou a diminuir. Talheres pararam no ar. Conversas cessaram aos poucos. A primeira frase não foi uma acusação, não foi um ataque. Foi uma pergunta simples, direta, quase educada demais para o que estava acontecendo. Isso confundiu todos ao redor. A garçonete ergueu o olhar, surpresa. A garota rica virou o rosto lentamente, avaliando quem ousava interromper aquele momento que, até então, parecia só dela. Um leve incômodo cruzou sua expressão, como se não estivesse acostumada a ser questionada. O homem manteve a postura tranquila. Nenhum sinal de ostentação, nenhuma ameaça explícita. Apenas presença. Algo naquele silêncio recém-criado começou a incomodar mais do que qualquer grito. Porque, quando alguém assim decide falar, geralmente não é para discutir. É porque já sabe exatamente onde quer chegar. E naquele instante, o controle da situação começava, discretamente, a mudar de lado. A garota rica soltou um riso curto, daqueles que tentam mascarar o desconforto. Olhou o homem de cima a baixo, avaliando rápido, como se o estivesse classificando. Pela roupa simples, pela postura calma, decidiu que não precisava se preocupar. Respondeu com ironia, perguntando quem ele achava que era para se meter em um assunto que não dizia respeito a ele. Algumas pessoas prenderam a respiração. O clima, que já estava tenso, ficou ainda mais carregado. Foi então que o homem fez algo inesperado. Não respondeu de imediato. Tirou com calma um pequeno cartão do bolso e o colocou sobre a mesa. O gesto foi simples, mas preciso. Quando a garota rica baixou os olhos para ler o que estava escrito, a expressão dela mudou na mesma hora. O sorriso sumiu. O rosto perdeu a cor. O ar de superioridade se dissolveu em silêncio. Ali estava o nome que ninguém esperava ver naquele contexto, ligado diretamente ao restaurante, a contratos, a investimentos que sustentavam muito mais do que aquele salão elegante. Um murmúrio começou a se espalhar entre os clientes. Olhares se cruzavam, cochichos surgiam.
A garçonete não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sentiu algo diferente, uma mudança real no ambiente. O homem, então, falou novamente, revelando com naturalidade quem ele era e qual era sua ligação. Que com aquele lugar não havia orgulho na voz, nem necessidade de se exibir, apenas fatos. A garota rica tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez naquela noite, ela não tinha controle. Tudo o que parecia sólido segundos antes começou a desmoronar em silêncio. E naquele momento ficou claro para todos que aquela humilhação pública estava prestes a se transformar em algo completamente diferente do que ela havia planejado. O rosto da garota rica já não escondia mais nada. O desconforto virou pânico contido. Ela ajeitou o cabelo, mudou a postura na cadeira, como se isso pudesse reorganizar a situação. A segurança que antes transbordava agora dava lugar a frases mal formuladas, explicações apressadas, um tom de voz que tentava parecer educado demais. A arrogância tinha desaparecido por completo, substituída por uma tentativa desesperada de se preservar. Os olhares ao redor se inverteram. Quem antes observava a garçonete com pena, agora encarava a garota rica com um misto de surpresa e reprovação. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era omissão, era expectativa. Todos queriam ver até onde aquela mudança iria. A garçonete permanecia parada, confusa, tentando entender como, em poucos segundos, o jogo de poder havia virado de forma tão abrupta. O homem continuava calmo. Não elevou a voz, não expôs além do necessário. Apenas deixou claro, com poucas palavras, que dinheiro não compra caráter e que respeito não é opcional. Cada frase atingia em cheio quem, minutos antes, acreditava ser intocável. A garota rica baixou os olhos, sem conseguir sustentar o olhar de ninguém. Pela primeira vez, ela experimentava o peso da própria atitude, e enquanto aquele constrangimento tomava conta da mesa, algo ainda estava prestes a acontecer, porque a reação do milionário não tinha terminado ali. O que ele faria a seguir não seria apenas uma correção momentânea, mas algo que marcaria para sempre aquela noite, especialmente para quem achava que humilhar alguém nunca teria consequências reais. O homem se virou então para a garçonete. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez naquela noite, alguém a olhava como pessoa, não como função. Ele falou com respeito, perguntou se ela estava bem, pediu desculpas pelo que ela havia passado naquele ambiente que deveria ser seguro. A garçonete respondeu em voz baixa, ainda tentando processar tudo, mas os olhos já não carregavam apenas vergonha. Havia alívio ali, reconhecimento, justiça. Em seguida, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Deixou claro diante de todos que atitudes como aquela não seriam toleradas naquele restaurante. Não por regras escritas em placas, mas por valores. Valores que não se compram com dinheiro. A garota rica permaneceu em silêncio, imóvel, percebendo tarde demais que status sem caráter não sustenta poder algum. Aquela noite, que ela acreditava ser apenas mais um momento de controle e superioridade, havia se transformado em uma exposição silenciosa de quem ela realmente era. Os clientes começaram a reagir, alguns com pequenos acenos de concordância, outros com olhares de respeito direcionados à garçonete. O ambiente, antes pesado, parecia finalmente respirar. Não houve aplausos, nem discursos longos. Apenas a sensação clara de que algo tinha sido corrigido, que a balança, mesmo depois de tanta humilhação pública, tinha voltado ao lugar certo. A garçonete voltou ao trabalho diferente. Não porque o mundo tivesse mudado completamente, mas porque naquela noite alguém provou que dignidade ainda importa. E que, às vezes, a reação certa, no momento certo, é capaz de transformar vergonha em força, silêncio em lição, e arrogância em um aprendizado que ninguém ali esqueceria tão cedo.
Se você chegou até aqui, é porque essa história te fez sentir alguma coisa. Talvez indignação, talvez alívio, talvez identificação. E quando uma história mexe com a gente, ela merece continuar. Se inscreva no canal agora, porque aqui você vai encontrar mais histórias reais e intensas, cheias de viradas inesperadas, justiça, humildade e lições que a gente leva para a vida. Quero te pedir algo simples, mas muito simbólico. Comente respeito sempre, se essa mensagem falou com você. Esse comentário não é só palavras na tela. Ele mostra que você acredita que ninguém merece ser humilhado, independentemente de cargo, dinheiro ou aparência. E não esquece de deixar o like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo importa e precisa alcançar mais pessoas que talvez estejam passando exatamente pelo que a garçonete passou. Agora, presta atenção. Tem um próximo vídeo aparecendo na sua tela que segue exatamente essa mesma linha. Uma história ainda mais surpreendente, com uma reviravolta que ninguém espera. Clica nele agora e continua comigo.